Eu gostaria de convidar a todos para que abram as suas Bíblias no texto de Josué, capítulo 1, leremos dos versículos de 1 a 9, e a nossa intenção para esta noite é tratarmos do tema implicações do chamado divino. Quais as implicações que estão imbuídos, estão junto com o chamado de Deus quando realizamos a sua obra? E o texto de Josué é claro nesse sentido, quando ele diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Esse é o texto que do início do livro de Josué. É um texto que vai mostrar o chamado de Deus para Josué, para que ele assumisse a direção do povo, agora que Moisés estava morto. Mas eu quero começar o nosso estudo, a nossa palavra nessa noite, contando um relato importante que nós vemos no livro de missões cristãs relatados. Ela nos conta que o missionário Stanley Jones, que foi um missionário muito conhecido na Índia, quando ele teve a oportunidade de se encontrar com Gandhi, um venerado líder da Índia, ele fez a seguinte pergunta para Gandhi: como o cristianismo pode ter um impacto mais forte em seu país? Gandhi, muito pensativo, respondeu que 3 coisas seriam necessárias. A primeira coisa que era necessária para que o cristianismo pudesse ter um impacto mais forte na Índia era que os cristãos deveriam começar a viver como Jesus. Gandhi diz para Stanley Jones que o grande cerne de um trabalho é que os seguidores revelem plenamente aquele a quem eles seguem. Então, os cristãos deveriam começar a viver como Jesus. A segunda coisa que era necessária, Gandhi vai dizer que a fé cristã deveria ser apresentada sem adulterações. Seria única e exclusivamente apresentada da forma como ela estava escrita, sem nenhuma adulteração. E a terceira coisa que Gandhi diz é que os cristãos deveriam enfatizar o amor, que é o centro do Evangelho.
Gandhi, conhecedor, por incrível que pareça, da palavra de Deus, ele diria para Stanley Jones que o cerne do evangelho era o amor de Deus para com as pessoas. E os cristãos deveriam enfatizar esse amor como centro do evangelho. Depois dessas três, Gandhi encerra dizendo, olha, eu creio que assim vocês poderão impactar não só a vida desse país aqui da Índia, mas qualquer lugar do mundo onde vocês possam estar. Essas palavras de Gandhi fizeram um grande efeito na vida de Stanley Jones. E ele transmitiu essa mensagem e fez com que essa mensagem pudesse ser algo efetivo na vida daqueles a quem ele pudesse ter um contato. Notamos que hoje em dia a igreja cristã, ela quer fazer a diferença, quer ser um ponto de referência, quer ter a sua posição ou a sua doutrina respeitada. Contudo, nós observamos que ela está muito longe de ser um modelo, de ter uma autoridade para qualquer coisa que seja. Infelizmente, a igreja cristã de hoje em dia não tem servido de modelo pleno para a sociedade na qual ela está inserida. Tomando as palavras de Gandhi, nós observamos que, primeiro, a igreja está longe de viver como Jesus Cristo viveu. Jesus Cristo sempre esteve preocupado com o próximo. Jesus Cristo sempre esteve preocupado com o reino de Deus, com a justiça desse reino. Jesus Cristo sempre esteve preocupado com o pobre, com o necessitado. Jesus Cristo sempre se preocupou com aqueles que estavam enfermos. Jesus Cristo era alguém que estava sempre preocupado com o outro. E convenhamos, a igreja de hoje em dia está muito longe desta ação, da mesma forma, ou de viver como Jesus Cristo vivia. Infelizmente, temos que ver que esta é a realidade da nossa atualidade. Uma segunda coisa que nós precisamos observar nas palavras de Gandhi é que a fé da igreja hoje em dia não está alicerçada na palavra de Deus em todo o seu teor. Nós deturpamos a palavra, mudamos o seu sentido, o seu contexto. Nós muitas vezes desprezamos a palavra de Deus e alteramos esta palavra de acordo com o nosso bel prazer e necessidade. Quando a palavra serve para aquilo que nós queremos, nós a usamos como fonte de apoio e decisão. Mas quando nós não concordamos muito ou queremos que ela nos diga outra coisa, nós alteramos, deturpamos, damos um outro sentido. Sempre buscamos fazer com que a palavra diga aquilo que ela não quer dizer, mas que nós queremos dizer. A terceira coisa que Gandhi diz é que enfatizar o amor é algo que passa muito longe de nós e da nossa vida. Se nós tomarmos como base a parábola do bom samaritano, eu creio que ela seja muito mais conhecida pelo povo cristão, mas ela é mais esquecida e não praticada por nós. Quantas vezes passamos por alguém que está necessitado, por alguém que precisa da nossa ajuda, de alguém que está carecendo de uma ajuda, de uma palavra ou de uma cura, e nós passamos de lado, agimos como sacerdotes, como os líderes da lei daquele tempo. Há muito tempo a igreja deixou de ser o bom samaritano. Se algum dia ela foi. Nós nos enclausuramos, nós como igreja nos fechamos dentro de nossas quatro paredes, achamos que somente indo aos domingos ao templo, adorando, levantando as mãos, orando, achamos que somente isso, agindo dessa maneira, basta diante de Deus. O que Deus quer é a nossa adoração.
O que Deus quer é que nós cantemos a Ele. O que Deus quer é que nós oremos a Ele. Nos enclausuramos, nos fechamos dentro das quatro paredes, achando que isso nos basta e basta para Deus. Isso quando nós não reclamamos, muitas vezes, quando nós nos achegamos à igreja, ao culto, e constatamos que a música não foi muito boa, ou que o sermão não edificou, ou ainda que um irmão não cumprimentou. Chegamos muitas vezes com a ousadia de dizer que saímos mais vazios do que entramos. Talvez você esteja se encaixando, ou conheça pessoas que possam estar dizendo isso, ou que agem e vivem dessa maneira. Eu creio que é por isso que a igreja não vai para frente. A nossa vida cristã, amados, aquela que deve impactar a sociedade na qual ela está inserida, é algo muito diferente do que vivemos atualmente. A vida cristã que impacta é totalmente expressa em atos e não em palavras. Em vivência da vida cotidiana no meio do povo, em contrapartida de vestimentas pomposas, ou até mesmo de status de pessoas. A vida cristã, amados e amadas que nos assistem, elas têm uma implicação, ou várias implicações ao chamado divino para nós. O falar, o adorar simplesmente, não basta. Nós precisamos ter claramente isso na nossa vida. Para entendermos melhor estas palavras de Deus para Josué, no texto que nós estudamos, 3 coisas precisam ser entendidas. A primeira delas é que a morte de Moisés, por causa da sua desobediência ao ferir a rocha em Meribá, texto que nós lemos, um fato que nós lemos no livro de Números, capítulo 20, e por causa disso Moisés estava morto e não teve o privilégio de entrar na terra prometida. Então, é a morte de Josué e a necessidade de um novo líder para dirigir o povo para a terra prometida se fazia necessário. A escolha de Josué não acontece pelas suas qualidades humanas, mas sim pelas suas qualidades espirituais, ou seja, a sua fé em Deus demonstrada em vários momentos da sua vida, e principalmente na experiência dos 12 espias que foram visitar a terra de Canaã e voltaram com os seus relatórios. Esse texto nós encontramos no livro de Números também, versículos 13 e 14. Josué era alguém que foi caracterizado não pelas suas qualidades humanas. Ele não foi escolhido por Deus porque era alguém superior aos outros, mas por causa das qualidades espirituais que ele demonstrava. A sua fé, a sua confiança naquilo que Deus falava. Ele foi um dos personagens que esteve ao lado de Moisés em todos os momentos. Ele sobe ao monte com Moisés, ele está ao lado de Moisés, levantando as suas mãos, quando em tempos de guerra. Josué era alguém que caminhava lado a lado com Moisés e tinha plena certeza que a vontade de Deus se manifestaria. E diante desse momento, dessa situação, com a morte de Moisés e a necessidade de um novo líder para dirigir um povo, a transição dessa liderança do povo iria requerer, acima de tudo, a confiança desse personagem em Deus em qualquer circunstância. A confiança em Deus daquele que estivesse assumindo esse cargo e essa função. É por isso que essas palavras dadas a Josué são palavras de incentivo. Nesse contexto, nesse chamado de Deus para Josué, nós vemos algumas implicações que são requeridas por Deus e que não são diferentes das implicações do nosso chamado e da nossa vida nos dias de hoje.
Essas palavras do texto que nós lemos, de Josué, capítulo 1, elas não foram ditas única e exclusivamente para Josué, para aquele momento. Mas essas palavras ditas a Josué, elas ultrapassam todos os tempos, chegando também aos nossos dias, ao chamado de Deus para as nossas vidas, do nosso relacionamento com Deus. Se nós quisermos impactar alguém, ou algum lugar, ou sermos alguém que seja uma pessoa que faça diferente aonde ela está, nós precisamos entender essas palavras ditas por Deus para Josué, que tem tudo a ver com a nossa vida nos dias de hoje. Portanto, eu quero analisar com vocês, irmãos e irmãs que nos assistem nessa noite, essas implicações do chamado divino para a vida de Josué e também para as nossas vidas. A primeira implicação que nós observamos do chamado divino para aqueles que são chamados por Deus é a disposição para o trabalho e para o reino de Deus, atendendo o seu chamado. Se nós observarmos os versículos 1 e 2, nós veremos isso, quando o texto diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. A primeira implicação que existe no chamado de Deus para as nossas vidas, para Josué e para todo aquele que é chamado por Deus, é que nós precisamos entender que o tempo é agora. Josué foi chamado por Deus para aquele momento, como tantos outros servos de Deus foram chamados por Deus em determinados momentos, porque aquele era o momento. O texto diz, olha, dispõe-te agora. Moisés morreu. Agora é o seu tempo, Josué. Você precisa se dispor plenamente agora. Nós temos que entender, amados e amadas, de que o chamado de Deus para nós, hoje, existe uma disposição plena para o hoje. Não é para o amanhã, nem foi para o ontem. O texto é claro, dispõe-te agora, neste momento. A disposição tem que ser plena para esta situação. Lembrando o texto que diz que o que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de seguir ao mestre. Este talvez tenha sido sempre o problema do povo de Deus na caminhada do deserto. Eles sempre estavam lembrando da sua vida no Egito. Quando as coisas apertavam, quando eles achavam que a situação não estava boa, eles logo lembravam da vida do Egito. Ainda que tivessem sofrido perseguições, sofrimentos e tudo mais, eles sempre estavam lembrando do passado, querendo viver no passado, querendo ter as suas relações no passado. Nós precisamos entender, amados, que quando Deus nos chama, Deus não nos chama em tempo fora de época. Deus nos chama no tempo certo para nós trabalharmos e agirmos no tempo em que fomos chamados. Deus sempre levantou homens dos mais diversos tipos. Deus sempre levantou homens que foram pessoas consagradas a Ele no passado. Deus levantou pessoas hoje, levanta pessoas também hoje, e levantará pessoas amanhã. Mas precisamos entender que hoje é o nosso tempo. Se nós estamos aqui, nós precisamos nos dispor agora. Não devemos procurar outras coisas a fazer, não devemos trocar os valores, precisamos nos dispor de todo o nosso ser agora. Para Deus não existe momentos apenas pela metade. Para Deus, Ele quer o nosso todo. É por isso que Ele vai dizer para Josué, dispõe-te agora,
passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Talvez você esteja pensando, mas o que eu posso fazer agora? Deus vai esclarecer para você. É só você o buscar. É por isso que, nos versículos 3 a 6, Deus vai dizer claramente isso. Quando ele diz assim, ó, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Uma segunda implicação, além de nós termos uma disposição para o trabalho e para o reino de Deus aqui e agora, uma segunda implicação é que nós devemos caminhar na força e na sabedoria de Deus para obtermos a vitória. Vai na tua força e no meu poder. Vejam que o texto dos versículos 3 a 6 que lemos, ele é claro nesse sentido. Quanto à expansão do reino, diz o texto assim, ó, onde pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. O limite da caminhada e até os limites estabelecidos por Deus era um limite imenso, extenso. A resistência da caminhada, Deus vai dizer para José, não pensa que essa caminhada, que essa luta, que esse chamado vai ser fácil. Você vai ter lutas, você terá provações, mas uma coisa você tenha certa, de que eu estou com você. Veja o que diz o versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Pode ser que em determinados momentos nós teremos muita resistência, durante um longo tempo, mas não serão todos os dias. Como ele foi com Moisés, assim ele seria com Josué. Aonde quer que ele fosse, Deus não deixaria nem o desampararia. A presença constante de Deus na caminhada. É por isso que nessa implicação do chamado de Deus, nós precisamos entender que nós devemos ir na nossa força. Naquilo que nós temos que realizar, nós temos que colocar toda a nossa força. Mas nós precisamos entender que só pela nossa força nós não conseguiremos conseguir as vitórias. Nós precisamos ir no poder de Deus. Todo o poder de Deus nos fortalece. Lembrando as palavras de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. A força e o poder para nós vivermos, realizarmos a tarefa que Deus nos chamou, está única e exclusivamente em Deus. Esta implicação de sermos chamados para caminhar na força e na sabedoria para se obter a vitória é de fundamental importância. O nosso chamado deve ser única e exclusivamente colocado diante da vontade de Deus. Caminharmos e seguirmos por onde Deus quer. Sermos guiados por aquilo que Deus nos mostra através. Veja o que diz o versículo 7 e 8. Como que Josué deveria fazer isso? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado que o meu servo Moisés te ordenou, para teres o cuidado de fazer tudo que está na lei, conforme o meu servo te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás
prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Uma terceira implicação que nós temos no chamado de Deus para as nossas vidas é que nós devemos nos guiar pelos mandamentos de Deus, de nós sermos fortes e corajosos diante das circunstâncias, permanecendo firmes nos ensinamentos e na palavra de Deus. É interessante que, muitas vezes, hoje em dia, nós queremos fazer aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Hoje em dia, nós temos, diante desse mundo que nós vivemos, muitos marqueteiros que mostram ou que fazem estratégias de como a igreja deve ser, de como nós devemos agir, querem fazer com que a igreja assuma uma forma que chame a atenção não pelo seu conteúdo, mas pela sua aparência. Deus, quando chama Josué, ele deixa bem claro que não é assim que ele quer. Deus quer que, antes de tudo, a igreja, aqueles que são chamados por ele, se guiem pelos seus mandamentos, que sejam fortes e corajosos diante das circunstâncias, permanecendo firmes em todos os ensinamentos e na palavra de Deus. Que nós devemos fazer tudo o que foi ordenado, que nós não devemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós devemos procurar fazer tudo o quanto nele está escrito. E essa conclusão do versículo 8 é fundamental. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Hoje em dia, a questão de sucesso é muito diferente para as pessoas, até mesmo dentro da igreja. Muitas pessoas querem ter sucesso ou entendem sucesso como ser uma pessoa reconhecida, de grandes posses, talvez até mesmo com programas de televisão, sendo reconhecidos em revistas, noticiários e tantas outras coisas. Livros sobre ter sucesso hoje em dia, nós temos os mais diversos. Como ter sucesso no seu emprego, como ter sucesso na sua família, como ter sucesso diante das pessoas. A palavra de Deus nos mostra muito bem o que é ter sucesso diante de Deus. Para Deus, o sucesso não é igual ao mesmo sentido que o mundo dá. Sucesso para Deus é ser bem-sucedido nos planos de Deus onde quer que nós andemos. É cumprirmos, vivermos, não desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. A necessidade de se falar, de meditar, de fazer a palavra de Deus ser algo presente nas nossas vidas. É isso que nos dá prosperidade. Não a prosperidade que o mundo prega, que muitas igrejas por aí têm pregado. Venha para Deus, venha para a igreja e você será próspero, você terá todos os seus problemas resolvidos. A palavra de Deus não nos diz isso. A implicação do nosso chamado é nos guiarmos pela palavra de Deus, sem nos desviarmos tanto para a direita como para a esquerda. Seguirmos plenamente, totalmente, aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Isso é importantíssimo no chamado de Deus para nós. Quando Deus chama os seus filhos, ele não está preocupado se os seus filhos são ricos, são cultos, são pessoas que têm posições diante da sociedade. O que Deus quer para aqueles a quem ele chama, as implicações que esse chamado tem, é que nós devemos única e exclusivamente sermos guiados por aquilo que a palavra de Deus diz, independente do preço que nós tenhamos que pagar. É por isso que Deus vai dizer para José: ser forte e corajoso, cumpra tão somente aquilo que está escrito. Medita nesse livro, procura conhecer cada vez mais o que eu quero de você, para que assim você possa fazer isso.
não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda. E você será bem-sucedido. Você se dará muito bem em tudo aquilo que você caminhar ou por onde você caminhar. Uma quarta implicação que nós vemos nesse texto é que nós devemos lançar fora o medo e depositar a confiança em Deus, que está presente por onde quer que se ande. Esse texto do versículo 9 é lindo e maravilhoso. Observe, não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Uma quarta implicação do chamado divino para com Deus é que nós sempre teremos a presença de Deus em nossas vidas. Não importa por onde caminhemos, não importa as provações e dificuldades que nós tenhamos que enfrentar, Deus estará sempre conosco. É uma confiança plena em Deus. As palavras de João são claras nesse sentido. Nós não precisamos ter medo. João vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Jesus Cristo é claro, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, reanimem a vossa alma, porque eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o texto inicial lido pelo reverendo Rosta. Deus sempre está conosco. É por isso que o medo deve ser lançado fora. A nossa confiança deve ser depositada plenamente em Deus, que estará sempre presente conosco por onde quer que nós andemos. A implicação do chamado de Deus para as nossas vidas é uma plena confiança. O autor de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, nos afirma isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos confiar em Deus. Quando somos chamados por Deus, precisamos ter a certeza de que, ainda que nós sejamos instrumentos nas mãos de Deus, é Deus que está sempre no controle. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo. É isso que Deus vai dizer para Josué. Não temas, nem te espantes, porque eu estou com você todos os dias, em todos os momentos, aonde quer que você andar. Se nós pararmos para observar, essas 4 implicações do chamado de Deus para as nossas vidas têm muito a ver com aquilo que Gandhi disse no começo. De nós representarmos e vivermos plenamente aquilo que Deus quer que nós façamos. Que nós estejamos realmente vivendo essa situação. Que nós realmente estejamos vendo claramente aquilo que Deus está fazendo em nosso viver. Concluindo, esse texto começa e termina com a promessa de Deus de que ele estaria sempre com Josué. Vemos também a exortação para que ele fosse forte e corajoso. No meio dessas duas partes, do começo e do fim, está o mandamento de Deus para se guardar a lei, juntamente com a promessa de vitória, se ele assim procedesse. Se nós lermos o capítulo 23 deste livro, nós podemos observar que Josué aplicou plenamente essas ideias a todo o povo de Israel, para que eles fossem fiéis a Deus, concluindo que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, assumindo assim todas as implicações do chamado de Deus para a sua vida.
A vida de Josué, a entrada do povo na terra prometida não foram momentos fáceis. O estabelecimento do povo na terra de Canaã não foram momentos de tranquilidade. Mas diante de toda essa situação, diante de todos esses problemas, quando Josué está no final da sua vida, ele chega à conclusão de que valeu a pena servir ao Senhor e viver plenamente as implicações do seu chamado. Ele vai dizer: escolhei hoje a quem vocês irão servir. Eu, porém, continuarei servindo ao Senhor junto com a minha família. Assim, eu creio que a grande questão que nos fica neste momento é: e nós? Será que, como povo de Deus, nós temos assumido as implicações do chamado de Deus para as nossas vidas? Será que nós temos assumido as implicações desse chamado no nosso viver, aqui e agora, nos dispondo para o serviço de Deus? Será que nós temos assumido as implicações do chamado de Deus, caminhando na força e na sabedoria de Deus, e não na nossa própria sabedoria e da nossa forma de entender e ver as coisas? Será que nós estamos nos guiando pelos mandamentos e pela palavra de Deus plenamente, sendo servos fiéis, que não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, não deixando-nos levar pelos ventos e doutrinas, sendo como folhas e árvores ao vento? Será que nós estamos lançando fora todo o medo e depositando a nossa confiança em Deus, naquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor de todos os momentos e de todas as circunstâncias? Eu creio que os desafios que Gandhi falou com Stanley Jones têm muito a ver conosco. Se nós assumirmos plenamente essas implicações, eu creio que nós viveremos como Jesus viveu. Estaremos obedecendo como Jesus obedeceu, fazendo a vontade do Pai em detrimento à sua. Eu creio que a fé cristã, a ser apresentada, não teria adulterações, não teriam outros entendimentos. Se nós meditarmos dia e noite, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, teremos uma fé genuína. E se nós vivermos da mesma maneira, amando as pessoas, se preocupando com as pessoas, eu creio que nós viveremos uma igreja que impacta, uma igreja que seja relevante neste momento em que nós vivemos. Diz John Mackay que a igreja será uma instituição meramente humana, se ela não tiver um sentido e se não for relevante para a sociedade na qual ela está inserida, demonstrando o reino de Deus e a justiça daquele que é o Senhor de todas as coisas. Que nós, nesta noite, estejamos pensando nisto, nessas implicações para a nossa vida, aqui e agora, vivendo integralmente para o chamado de Deus para as nossas vidas. Assuma plenamente. Se você se diz um cristão, se você se diz alguém chamado por Deus, você precisa demonstrar essas características na sua vida. Essas implicações devem ser algo permanente no seu viver, para a honra e glória do nosso Deus. O nosso desafio nessa noite é que você viva dessa maneira, que você aprenda a agir dessa maneira, para que o nome de Deus seja glorificado, não somente aqui, mas em toda a face da terra, onde quer que nós estejamos, para a honra e glória do seu nome.